Bom dia, Pai do Senhor a todos. Vamos começar mais um dia. Vamos cantar ao Senhor. Aclame ao Senhor, toda a terra, cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparável são tuas promessas pra mim. Bom dia, paz Aninha, Deus abençoe, paz Cidinha. Bora começar esse dia louvando ao Senhor. E quando a gente traz, né? Eu não canso de falar isso, porque eu não canso de exercitar isso, né? Quando a gente traz a nossa memória, quem Ele é. Aclame ao Senhor toda a terra, cante, porque é incomparável. As promessas que Ele tem para nós são incomparáveis. Não se compara a nada, nenhuma oportunidade de que ninguém possa nos dar, não se compara a nenhuma, que a gente fala, nem um prato de lentilha oferecido não se compara às promessas do Senhor. Amém? Vamos ler a Bíblia, gente? Pega aí esse livro, é sagrado, é maravilhoso. Bom dia, Lu, paz. Bom dia, Angélica. Hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Pegue sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Vamos lá? Atos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Isso era o intuito dele, o objetivo dele. Né? Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Lutar, né? Tipo, mais ou menos assim, da soco em ponta de faca, né? Esse jargão quer dizer isso. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Tamanho foi o impacto daquele encontro com o Senhor. Bom dia, irmã Regina. Bom dia, Douglas. Deus abençoe, meus queridos. Peguei sua Bíblia, vamos ler juntos. Atos, capítulo 9. Agora nós estamos no versículo 10. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo.
pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias, ó a resposta, primeiro ele falou, vem aqui, Senhor, estou aqui para o que o Senhor precisar. Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então, gente, que a gente, nesse dia, você fique atento ao que o Senhor, às vezes, você é um Ananias aí, eu sou uma Ananias, que o Senhor precisa usar para falar com alguém, e às vezes na correria do nosso dia, a gente fala, isso aqui, Senhor, estou aqui, ó, pronto para morrer pelo Senhor. E às vezes vai sentar alguém do seu lado, o Senhor vai falar, puxa a conversa com ele. Aí alguém vai chegar do lado e vai dizer assim, o Espírito Santo vai testificar dentro de você, fala de Jesus para ele, fala que há esperança. Ou você já sabe do problema de alguém e o Espírito Santo vai te levar a falar assim, olha, fale que eu posso mudar a história dele, fala que eu posso curar, ela. Bom dia, Pamela, saudade, minha linda. Então que nós possamos dizer isso aqui e perceber que era nisso, mas esse homem aí, não, Senhor, o Senhor não está sabendo que ele tem feito males para os seus santos, para aqueles que creem em Ti. Jesus sabe de tudo, talvez Ele vai mandar você conversar com alguém que não tem uma boa fama, mas faça, porque os propósitos de Deus, as promessas de Deus são incomparáveis, são superiores, que nós não possamos temer, nem ter preconceito, em nome de Jesus, e espalhar o amor de Deus, e espalhar o poder que Deus pode fazer através das nossas vidas, porque Ele nos deu o poder e a autoridade. Amém? Bom dia, Karina. Vamos lá? Não tenha medo. Vamos embora? Versículo 17 de Atos 9. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Tremendo, né? Deus tem muitas formas de levar o homem ao arrependimento. Eu acho lindo esses homens, que nem nós lemos ontem do eunuco, que tem um encontro, que são tão constrangidos pelo amor de Deus, e se entregam, e já querem batizar. Que nós possamos ser essas pessoas. Vamos continuar? O perseguidor é perseguido, Nós vamos continuar a história de Saulo, E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus, que este era filho de Deus. Gente, a gente não precisa de anos de treinamento, não. A gente precisa de um coração entregue, porque dias depois, Saulo que perseguia, agora já estava pregando sobre Jesus. Jesus é simples, o evangelho é simples. Vamos pregar Jesus. Vamos continuar? Atos 9, versículo 21. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui, para levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e, como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E, quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou
como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus, falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Né? Percebam, vamos falar novamente, o Senhor está falando conosco sobre isso, né? Paz, não sei se é a irmã Noemi, irmão João, sobre Barnabé. Né? Os discípulos ficaram com medo por causa da má reputação, né, de Saulo. E às vezes a gente conhece alguém que ela tem uma má índole, a reputação dela é tão ruim que você fala, não, esse não, você não sabe o que ele faz, o que ela faz. Mas Barnabé, o nome quer dizer filho da consolação, tomou consigo, né? Falou, não é isso, gente. Deus mudou a vida dele. A gente também possa tomar consigo pessoas. Porque o Evangelho não é sobre nós. Não é só sobre o nosso umbigo, sobre as nossas necessidades. É sobre ganhar o mundo inteiro para esse reino glorioso. Toma alguém consigo. Ju, eu não tenho força nem para mim. Mentira do diabo. Porque Deus, o Espírito Santo mora dentro de você e Ele é a tua fortaleza. Então toma alguém consigo que está passando por dificuldade, que está iniciando na fé. E eu sei que Deus fará grandes coisas. Vamos terminar esse capítulo? Capítulo 9, versículo 32. A cura de Enéas, a ressurreição de Tabita. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando o santo e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, com certo Simão, curtidor. Glória a Deus. Que milagres poderosos, porque alguém decidiu levar a palavra. Muitos milagres vão acontecer quando você decidir levar a palavra. Para quem tem boa reputação, má reputação, para quem está numa cama, ou até para quem já morreu. Porque ainda se fala, não, aqui não tem mais jeito. Jesus é a ressurreição e a vida. Vamos orar? Abba, Pai, nessa manhã nós queremos ser encorajados pelo Seu Espírito. Sim, Abba, viver esse evangelho, essa palavra gloriosa, em que as pessoas se importam com o outro, em que nós não escondemos o tesouro que é o Teu evangelho só para nós. Senhor, eu sei que nesse dia muitos dos que estão aqui na live vão ser encorajados pelo Teu Espírito Santo a falar do Seu evangelho, a falar do Seu amor, a orarem por enfermos, a declarar a vida àqueles que estão mortos, Senhor, nos seus pecados. Eu sei que hoje haverá salvação, hoje haverá milagres. Eu profetizo em nome de Jesus que pessoas serão curadas, libertas, aceitarão a Ti como único Salvador. Faz isso em nós e através de nós. Senhor, nós não queremos olhar a situação, as dificuldades, as circunstâncias ou até as consequências dos nossos atos. Nós queremos estar cheios do Teu Espírito Santo e falar que o Senhor é vida, é ressurreição, é cura,
Que o Senhor venha dar saúde em nome de Jesus. E se alguém que aqui está na live, Senhor, receba saúde de Ti, para a glória do Teu nome. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe vocês, cada um de vocês. Sejam cheios do Espírito Santo e falem. Deixe ser um vaso na mão do Senhor, tá? Tem muita gente sofrendo demais, gente. Que a misericórdia e o amor de Deus esteja em nós para derramar sobre as outras vidas. Amém? Deus te abençoe. Fique atento. Deus vai enviar alguém para você falar do amor dele hoje. Amém?